Fala, turma! Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu queria convidar vocês a me acompanhar em um experimento. Eu escuto muito. A inteligência artificial tomará o lugar do profissional de educação física. Hoje, muitos alunos montam treinos por aplicativos utilizando os recursos da inteligência artificial. Eu queria mostrar alguns pontos para vocês. O bom profissional, o profissional que estuda, se atualiza, ele utiliza dessas ferramentas da inteligência artificial para ganhar dinâmica nos seus atendimentos. Mas ela nunca substituirá um bom profissional na área da educação física e construção do exercício físico. Então fica comigo até o final desse vídeo e você vai gostar do experimento que eu fiz e vou apresentar para vocês. Bom, eu estou aqui com o ChatGPT em aberto, tá? Levando em consideração que eu acessei ele com o meu login e eu converso muito com o ChatGPT. Então, todas as informações que ele vai me trazer aqui, que eu vou compartilhar com vocês, é com base no que ele já conhece sobre mim. Então, ele sabe que eu sou um educador físico, ele sabe que eu sou um especialista em lesão. Eu questiono muito ele com relação às conversas que a gente tem, então vocês precisam ter isso em mente, tá? Então, eu vou iniciar aqui. Eu fiz a gravação da tela para vocês poderem acompanhar e nós vamos entender se realmente o chat GPT, a inteligência artificial, ela vai assumir o lugar e o papel de um bom profissional. Então eu inicio, bom dia, né? E ele dá um bom dia, pergunta como é que está por aqui. Por que não ser educado com a inteligência artificial? Muitas das vezes eles são mais educados do que muitas pessoas. Né? Então, sendo cordial aqui, começando bem. Ele me pergunta, algum plano para hoje? Eu digo que sim. E aí eu vou levar para ele uma demanda. Eu vou dizer para ele que eu estou sentindo dor no ombro. Então, né, lá, estou sentindo dor no ombro direito. E a gente vai analisar alguns pontos aqui. Então eu digo a ele, eu estou com dor no ombro direito, isso já faz aí algum tempo. Então é a informação que eu levo para ele. Lembrando, pessoal, que ele tem todo o meu histórico de conversas, tá? E aí aqui, ó, eu vou dar o primeiro pausei, e aí ele me traz algumas informações, né? E aí ele me faz uma anamnese comigo. Então ele pergunta a localização mais ou menos da dor, o tipo da dor, os movimentos que pioram, históricos dos sintomas. E aqui ele vai, e aí eu vou trazer uma resposta. Bom, eu vou pausar novamente, e aqui eu já queria mostrar um ponto a vocês. Um bom profissional que atua com exercício físico, ele entende que a avaliação e a anamnese são muito importantes. E o histórico do cliente com dor é de suma importância. Então, o especialista em dor, ele entende que o histórico é importante. Então, eu preciso saber as condições que o meu cliente trabalha, muito tempo sentado, se ele pratica algum esporte, há quanto tempo está essa dor. Você vê que esse tipo de pergunta, que é muito valioso para a prescrição do treino, ele não traz. Então, aqui a gente já vê uma anamnese genérica. É uma boa anamnese, mas você vê que faltam recursos que para um profissional que estuda e é referência nessa área de recuperamento de lesões e tratamentos, faz a diferença. E aí eu vou levar para ele aqui algumas informações. Então, está na parte superior, é uma dor aguda, né, acima ali da movimentos acima da cabeça, né, eu sinto dor, não tem nenhum histórico, eu levo para ele. E aí ele me traz aqui, ó lá, vou pausar de novo alguns pontos. Ó, então pode ser uma tendinopatia, pode ser uma bursite, então ele me traz alguns pontos do que pode ser essa dor no ombro. Então ele traz aqui algumas recomendações, o repouso, o gelo e tal. Beleza. Levando em consideração, pessoal, que um profissional que trabalha na área de lesões, ou seja, se eu tenho um aluno que está com dor e ele não tem um laudo, ele não tem um exame, eu nunca vou tentar palpitar muito com relação a isso. Né? Eu vou tentar fazer uma avaliação, vou tentar não, eu vou fazer uma avaliação postural, identificar as assimetrias para ajudar ele com relação à dor e, se possível, encaminhar ele para o médico para que ele faça um exame para que a gente tenha um diagnóstico mais fidedigno. Tá? Bom, diante das informações que ele me trouxe aqui, eu vou pedir a ele que monte um treino para mim, levando em consideração essa minha dor. Né? Então, não, estou com uma dor aqui, e eu vou pedir a ele que monte um treino de superiores, levando em consideração essa dor. Ele vai montar o treino, e de antemão eu aviso que é um bom treino que ele monta. Mas eu vou mostrar alguns pontos importantes também com relação a esse treino. Eu vou fazer um questionamento de 2 exercícios que ele colocou nesse treino aqui. Vou dar uma pausa. O primeiro exercício vai ser esse onde eu estou passando o cursor, pullover com halteres. Tá? E aí, esse questionamento, ele é relevante. Ó, mais um ponto. Né? Então, para você que às vezes utiliza o ChatGPT para montar os seus treinos, né, os pontos que às vezes você tem que ter cuidado. Levando em consideração, pessoal, mais uma vez, que esse treino que ele elaborou para mim, ele sabe que eu sou um profissional de educação física e especialista em lesões. Então, foi um treino bem elaborado. Mas que ainda tem alguns pontos que eu consegui identificar. Então, aqui eu estou analisando o treino. Lembrando que essa tela ela foi capturada, né, ela foi gravada. E aí eu vou fazer o meu primeiro questionamento sobre o pullover com halteres. Então, aqui eu vou fazer esse questionamento. Por quê?
ele também não me perguntou se eu tenho alguma outra dor. Esse também é um ponto importante na anamnese. Eu preciso entender se o meu cliente possui outras dores, se ele possui outras lesões. Então, aqui eu coloquei para ele, ó, com relação ao pulo e com o halteres, eu tenho um encurtamento de dorsal. Ou seja, numa avaliação presencial, o profissional consegue identificar isso. E hérnia na região lombar, porque ele não me perguntou. E um profissional de educação física tem que perguntar. Então, aqui eu vou pausar novamente, olha lá, eu tenho hérnia e eu tenho uma acentuação da lordose lombar. Tudo isso eu conseguiria pegar na avaliação, coisa que ele não pegou. Então, ou seja, para mim que tem hérnia de disco, eu não tenho, tá, pessoal? Isso aqui foi um caso simbólico que eu coloquei aqui, ilustrativo. Então, o pullover, ele não seria um exercício mais aconselhado. Então, aqui, ó, então ele vai considerar, considerando o seu histórico de encurtamento dorsal, hérnia de disco com acentuação da lordose lombar, o exercício pullover completo pode não ser o mais adequado. Olha só. E aí ele vai e faz a modificação. Então, se você que está utilizando esse recurso para montar os seus treinos, são pontos de atenção. Porque às vezes as informações que você está levando para o aplicativo não são as mais completas. E nem você consegue fazer essa própria avaliação de você mesmo. Por isso que um profissional é importante. Agora eu vou questionar ele sobre outro exercício. Ó, flexão de braço com os joelhos no chão. Eu, enquanto profissional de educação física, dependendo da avaliação que eu faço com o meu aluno, eu entendo que eu tenho um exercício um pouco mais eficiente do que esse para esse cliente. Então, aqui ele me coloca uma flexão de braço com os joelhos no chão, por quê? Essa flexão de braço, ela tem uma demanda menor. Né? Eu diminuo a carga do meu corpo em relação ao membro sendo executado, em relação aos braços, então eu diminuo. Então, é legal, é interessante. Mas eu tenho recursos melhores. E aí eu vou levar esses recursos para ele. Olha só que interessante. Aqui eu estou avaliando e tal. Que recurso que eu vou levar para ele? Eu vou sugerir agora um apoio, uma flexão de braço, só que utilizando a barra do Smith. Eu coloco essa barra numa angulação mais confortável para mim, né, numa angulação que eu ainda consigo reduzir carga do meu corpo em relação ao meu membro, e eu tenho um exercício um pouco mais efetivo, porque eu vou ter uma boa solicitação da minha pelve. Eu vou precisar estabilizar mais a minha pelve. Então eu vou ter um pouco mais de solicitação da minha musculatura abdominal, da minha musculatura mais paravertebral, da minha musculatura do quadril. Então é um exercício mais funcional. Em termos de integração de músculos em relação ao exercício, é mais eficiente. E aí eu falo isso para ele. Ó. Ou seja, porque eu quero aproveitar mais esse exercício para trabalhar a região 1 de core e região do cilindro, região lombopélvico quadril. E ele fala, sim, realizar a flexão de braço no Smith com inclinação regulada, porque no Smith eu consigo controlar, pode ser uma excelente alternativa. Usar o Smith, especialmente com uma leve inclinação, pode ajudar a reduzir a pressão nos ombros e nas costas, além de permitir um controle mais preciso do movimento. Isso também proporciona um bom suporte para o core e a região lombar, permitindo que você ative melhor a musculatura do core e da região lombopélvica quadril. Gente, olha só que interessante. Então, o recurso da inteligência artificial é muito boa, né? Aqui, pausei, parei. Ela é muito boa, o recurso é muito bom. Você vê que é um recurso inteligente, mas ele precisa de boas manipulações. Ou seja, quem controla a inteligência artificial, eu que estou aqui, que sou um profissional, taca na caveira, cara, eu vou ajudando ele a me ajudar. Né? Eu vou levando informações para ele. Então, o que eu quero trazer para vocês é que não, a inteligência artificial não substituirá um bom profissional, um profissional que estuda, um profissional competente, um profissional que tem um olhar mais ampliado com relação às coisas. Então, você viu? Foi um bom treino, um treino que estava para ser feito, mas com vários ajustes, com várias colocações que eu fui levando para ele, com base no que eu estudo e com base no que eu atendo todos os dias na academia. Fez sentido para você? Tenho certeza que sim. Se você gostou desse conteúdo, já compartilha para aquele amigo que monta treinos pelos aplicativos, para ele ficar um pouco alerta. Já compartilha com os amigos de profissão aí. Já curte esse vídeo? Comenta aqui também o que você achou. E para mim é sempre um prazer estar aqui compartilhando conhecimento com vocês. Beijo grande, abraço grande e até a próxima.